Olá, gente! Como vai? Tudo bom, meninas? Então, meninas, hoje eu vim tirar algumas dúvidas a respeito da mastoplastia redutora, né? Que é a minha cirurgia de mama, de redução de mama que eu fiz agora, está completando um mês hoje. E é com muita satisfação que eu vim falar pra você algumas coisas, né? Do meu guia informativo. Então, meninas, a cirurgia de redução mamária, essa é uma pergunta que todas as pessoas que têm interesse em fazer, né, esta cirurgia, tem esta pergunta, tem esta dúvida, tem este receio, né? Então assim, eu venho tirar algumas, através do meu guia informativo, eu venho estar passando para vocês algumas respostas. Esse guia foi muito interessante para mim, porque através dele eu fiquei mais calma, mais tranquila, conheci um pouco sobre a cirurgia, porque nem todo mundo que está aí fazendo a princípio, tentando fazer uma cirurgia que é uma cirurgia cara, e assim, também com as dúvidas de como que vai ficar depois. Então, menina, a dica que eu dou para vocês é que vocês conheçam realmente o trabalho do profissional que vai estar aí com vocês fazendo essa cirurgia, que também vocês conheçam ao fundo do que se trata e que tenha também a certeza de que tudo que você está fazendo durante o período e depois, ou antes, ou durante ou depois, vai ser muito benéfico para você, tá, garotas? Então, meninas, a cirurgia de redução mamária, a primeira pergunta que eu vou estar tentando responder através do meu guia informativo é o seguinte, a pergunta maior essa cirurgia, ela deixa cicatrizes? Então, menina, esta cirurgia permite nos colocar as cicatrizes bastante escondidas, né? O que é muito conveniente nos primeiros meses. As cicatrizes, elas passarão obrigatoriamente por diversas fases, né? Para que se atinja a fase final da maturação. Assim é que temos, né? Na verdade, temos o período imediato, que vai até o 30º dia e apresenta-se como aspecto. Apresenta-se como aspecto, garotas, aparentemente pouco visível, né? Em alguns casos. Apresenta-se uma discreta reação aos pontos ou ao curativo, né? O período imediato vai do 30º dia até o 12º mês. Neste período haverá um aspecto natural da cicatriz, né? Bem como uma mudança na tonalidade da cor, né? Passando do vermelho para o marrom, até que aos poucos comece a clarear. Este período, que é o mais favorável da evolução cicatricial, é o que mais preocupa as pacientes, inclusive a mim, que fiquei muito preocupada. Ai, gente, fiquei um pouco preocupada com isso, mas como não podemos apressar o processo natural de cicatrização, o que é que a gente tem que fazer como paciente? A gente deve se preocupar, né? Pois o período tárdio se encarregará de diminuir os vestígios, né? E nós sabemos que geralmente ficam alguns vestígios cicatriciais. Bom, meninas, essa é a primeira resposta. Já tirei essa dúvida para ti através do meu guia informativo, mas também eu venho aí também continuar com essa mesma resposta ainda, falando um pouco do período tárdio, né? O período tárdio, na verdade, vai do 12º mês ao 18º mês, né? Neste período, a cicatriz começa, né, a se tornar mais clara e menos consistente, né? Atingindo assim o seu aspecto definitivo, né? Qualquer avaliação do resultado definitivo das cirurgias de mamas deverá ser feita após este período. Então, se você estiver preocupada com isto, o resultado definitivo da sua cirurgia vai começar a aparecer agora da 12º ao 18º mês. Então, o aspecto definitivo, né? Então, qualquer avaliação, você vai ter a certeza que está chegando o aspecto definitivo, garotas, desta cirurgia. E isso é muito interessante, não é? Isso é muito interessante porque isso a gente vai ter na certeza de como que vai ficar a nossa cirurgia. Então,
Há outras pessoas também, a segunda pergunta, eu até tenho essa dúvida também, porque eu tava pensando, gente, onde se localizam as cicatrizes? Onde que fica? Ai meu Deus, onde que se localizam as cicatrizes? Então, dependendo da técnica, né, mais empregadas, as técnicas, cada cirurgião tem a sua, né? Dependendo da técnica empregada, podemos ter várias variações quanto às cicatrizes, né? Normalmente existem cicatrizes situadas em forma de T invertido, né? Você pode entrar no site de algum cirurgião aí, dar uma olhada. Tem também a parte, a forma de T invertido na parte inferior da mama, aquela situada em torno da auréola, fica bastante disfarçada pela própria condição de tradição, né? De transição de cor entre a auréola e a pele normal. Essa é muito empregada. Outros tipos de cicatrizes, como em I, em L, em J, ou periareolares, são viáveis, né? Desde os primeiros dias de pós-operatório. Poderá ser usado em decote, bastante generoso, pois as cicatrizes ficam bem escondidas. Com o decorrer do tempo, as cicatrizes vão ficando disfarçadas. Isso a depender também do tratamento que você vai ter com sua cicatriz, né? Não levar sol, entre outros cuidados que você tem que ter com sua cirurgia, né? Porque não adianta você fazer uma cirurgia e você botar sol em cima da sua cicatriz, que vai manchar, não vai ter aquele acabamento tão favorável que você gostaria que tivesse, tá, meninas? Agora nós iremos para a terceira pergunta e vamos dar continuidade a essas dúvidas tão frequentes daí das amigas que estão aí me assistindo, tá? Que também eram minhas dúvidas antes de fazer minha cirurgia. Eu ouvi dizer, né, que em algumas pacientes elas ficam com cicatrizes muito visíveis, né? Por que isso acontece? Por que essas pacientes ficam com cicatrizes tão visíveis? Então, certas pacientes apresentam tendência à cicatrização, né? Hipertróficas, né? Ou seja, queloide. Esta tendência dessas pacientes deverá ser avaliada pelo seu médico durante a consulta inicial. Eu acredito que seja melhor para a paciente, né? Essa oportunidade em que lhes são feitas perguntas sobre sua vida clínica pregressa, bem como as características familiares, que muitos ajudam quanto ao diagnóstico das cicatrizes. Pessoas de pele clara, né, elas não tendem a sofrer essa complicação cicatricial hipertrófica, né? Segundo o meu guia, né? Cicatrizes de cirurgias anteriores ou acidentais ajudam no prognóstico. Um interessante, que seria muito viável você nessa situação. Por exemplo, você já teve uma cicatriz antes, como é que ela ficou? Dá uma olhadinha antes para você já ter uma noção de como que vai ficar a cirurgia, depois, a sua cicatriz após a sua cirurgia, não é, garotas? Então, meninas, eu venho aqui agora respondendo mais uma pergunta, né? Existe correção para cicatrizes hipertróficas? Se existem correção para cicatrizes hipertróficas, isso aí o seu cirurgião vai responder com maior clareza, né? Ele me falou também sobre isto e existe vários recursos clínicos e cirúrgicos, né? Que nos permite melhorar cicatrizes inestéticas, né? Isso, né, na época adequada, né? Tem que haver a época para cada caso, né? Não se deve confundir, entretanto, o período imediato da cicatrização normal do 30º dia até o 12º mês como sendo uma complicação cicatricial. Isso as pessoas têm que ficar atentas a esse período para não ficar achando também que tem alguma coisa errada. E na verdade não é, gente, não é. Tem que esperar realmente todo o prazo se cumprir, não é? Qualquer dúvida a respeito dessa evolução deverá ser esclarecida com seu médico, meninas. Tira dúvida com o médico antes de fazer, antes de tentar, né, encarar essa cirurgia tão
tão maravilhosa. Tira essa dúvida com o teu médico e nunca com outras pessoas que, como você, também estão apreensivas quanto ao resultado final. Eu, por exemplo, tive que fazer algumas pesquisas e tô vindo agora responder através do meu guia, né? Eu não tô falando nada que eu tenha visto na internet ou que alguém me falou. Eu tô passando para vocês exclusivamente em cima do meu guia, pelo meu cirurgião. É uma coisa que me deixou assim muito tranquila depois que eu comecei a estudar, que eu comecei a realizar algumas dúvidas, eu comecei a realizar alguns pensamentos positivos através desse guia. E assim, a gente vai tentando ajudar também quem tá aí querendo fazer essa cirurgia e tá com essas dúvidas, ou não pegou o guia médico ainda. Mas espere que cada médico tem seu guia e você vai tirar todas as suas dúvidas. Vamos dar continuidade, não é, garotas? Então, meninas, outra perguntinha muito interessante, essa aqui vai para vocês e presta bem atenção. Como ficarão minhas novas mamas em relação ao tamanho e consistência? Como ficarão, meninas, essas nossas mamas, né? Então, as mamas podem ser ou ter volumes reduzidos através da cirurgia, né? Além disso, a consistência e forma também, né, são melhoradas com a cirurgia. Assim que para os casos de redução de volume e levantamento de sua posição, né? Podemos optar por vários volumes, né? Dentro das possibilidades que a mama original nos permita planejar, sem comprometê-la futuramente. Meninas, tem que ficar muito esperta, porque às vezes você chega pro seu médico e diz: não, eu quero tamanho 40, eu quero tamanho 42, eu quero tamanho 38. Foi muito engraçado, porque teve uma paciente que ela estava junto comigo, assim, na mesma recepção, onde a gente estava aguardando o cirurgião, e ela me falou assim: nossa, Valzinha, eu gostaria de deixar minha mama ovo frito. Aí eu disse: nossa, ovo frito? Como que é ovo frito? Ela é bem batidinha, bem pequenininha, porque eu não quero mais ter problemas com mama, porque eu tenho uma mama muito grande e eu tenho assim uma vergonha enorme de colocar um biquíni. E aí eu disse: nossa, ovo frito. E deu uma risada. Então é isso, meninas. Então, assim, não pode ser como você gostaria que fosse, porque você pode se comprometer futuramente, né? Aqui como no caso do aumento do volume, deverão ser equilibradas as proporções entre o volume da nova mama e o tamanho do tórax de cada paciente, né? A fim de que obtemos maior harmonia estética. Nessa ocasião, procura-se melhorar o aspecto quanto à flacidez, né? E a forma da mama original, né? Então, as novas mamas passam por vários períodos evolutivos em relação à sua forma, né? Então, meninas, esse período imediato vai até o 30º dia, né? Nesse período, apesar das mamas apresentarem-se com seu aspecto bem melhorado, sua forma ainda está aquém do resultado planejado. Tem que ficar esperta, viu? Vai essa dica aí. Pois para que se atinja a forma definitiva, ainda existem pequenos defeitos aparentes iniciais, né? Inevitáveis em todos os casos, que desaparecem com o decorrer do tempo. Lembre-se desta observação: seu resultado final somente ocorrerá após o período tárdio. Isso é inevitável, tá, garotas? Então, o período imediato, esse vai do 30º dia até o 8º mês. Neste período, a mama começa a apresentar uma evolução que tende à forma definitiva, né? O que ocorrerá após o 8º mês. Poderão ocorrer neste período, garotas, um aumento ou diminuição da sensibilidade do mamilo, além de maior ou menor grau de inchaço, né? Isso não é uma beleza pra gente? Então, o inchaço das mamas. Além disso, sua forma está aquém da definitiva. Apesar da euforia da maioria das pacientes, já neste período, costumamos dizer as mesmas que seu resultado ficará melhor ainda, né? Engraçado. Meu cirurgião disse: calma, que você vai ter coisas futuras aí bem legais. E aí é por isso que eu estou aqui para dizer para vocês: tem que ter muita calma, esperar o melhor resultado, pois ele será a característica do 3º período tardio da cirurgia, né? Esse período tardio, meninas, ele vai do 8º ao 18º mês.
é o período em que a mama atinge seu aspecto definitivo, cicatricial, né? A forma, a consistência, o volume, sensibilidade. É neste período que costumamos comparar fotograficamente, né, os casos operados com o aspecto pré-operatório de cada paciente. E o engraçado é que você tem que pegar suas fotos antes e o depois, né, e ficar dando uma olhada, quer dizer, vai nesse 18º mês, né, que é o período final, entendeu, gente? Tem grande importância, né? Porque no prognóstico do resultado final, o grau de elasticidade da pele, das mamas, bem como o volume conseguido, o equilíbrio entre ambos varia de caso para caso. Tem pessoas que têm uma forma, tem outras que têm outras e por aí vai, né? Então, vamos responder mais uma outra perguntinha aqui. Isso é minhas amigas que estavam, responde isso, responde aquilo, e eu tenho que passar para vocês esse guia, que esse guia foi muito importante para mim. Então, meninas, nessa outra pergunta, tá dizendo aqui, em quanto tempo atingirei o resultado definitivo? Tem quanto tempo atingirei o resultado definitivo? Então, meninas, apesar do resultado imediato satisfazerem bastante as pacientes, assim que eu saí dessa aula de cirurgia, eu já fiquei feliz com o resultado das minhas mamas. Só estar vendo ali já que já era menor, sabe? E entre outras coisas, né? Mas somente o 8º e o 18º mês é que as mamas atingirão sua forma definitiva, né? Então vamos aguardar esse tempo, não tem como não aguardar. Então, a próxima pergunta, né? Qual o tipo de traje de banho que poderei usar após a cirurgia? Nossa, essa pergunta é muito... Quem mora próximo de praia, então, já fica logo com essa dúvida. Ai, quais são os trajes que eu poderei usar após a cirurgia? Então, menina, no período imediato e tárdio, qualquer tipo de traje de 1 ou 2 peças, desde que a peça superior não fique muito justa, é claro que após o amadurecimento das cicatrizes, as mãos poderão ser mais, né, isso? Generosas. E seu critério? Nas grandes reduções mamárias, entretanto, a cicatriz horizontal é um pouco mais extensa, o que determinará a escolha do maior que melhor disfarce sua presença, né? Então isso aí, essa dúvida que a gente tá tentando tirar aí logo no início, usa um maiorzinho e tal, e espera amadurecer a cicatriz, gente, pra gente colocar um biquíni mais adequado, até pra não assar por cima da cicatriz, né? O salitro, entre outras coisas. No caso, outra pergunta, meninas, no caso de nova gravidez, o resultado permanecerá ou ficará prejudicado? Essa dúvida é uma dúvida muito comum em todas as pacientes que realizam essa cirurgia. Então, meninas, o seu ginecologista lhe dirá da conveniência ou não de sua gravidez, né? Quanto ao resultado, poderá ser preservado desde que aquele especialista controle seu aumento de peso na nova gestação. Geralmente não há problemas em caso de nova gravidez, quando se trata de mamas muito grandes que foram reduzidas acentuadamente, a lactação poderá ficar prejudicada, né? Em caso de pequenas e médias reduções de lactação, poderá ser preservada. Então aí, quem tirou bastante vai ter um pouco, vai ser prejudicado um pouco, quem tirou pouco não vai ser tanto prejudicado assim, né? Então por aí vai. Algumas pacientes poderão apresentar diminuição da sustentação da pele mamária. Então, tem que ficar atenta a isso, meninas. Se fez cirurgia recentemente, aguarda um pouco mais para engravidar, para não prejudicar o nenenzinho, tá, meninas? Porque o bebê ele não pode sofrer pelas nossas escolhas. O pós-operatório, né, da cirurgia mamária é doloroso? Essa pergunta é muito normal, é a pergunta assim, é a pergunta carro-chefe do guia, né? O pós-operatório da cirurgia mamária é doloroso? É doloroso? Geralmente não, desde que você obedeça às instruções médicas, principalmente no que tange a movimentação dos braços nos primeiros dias. Então, meninas, a gente tem que ficar atentas, porque tudo que o médico falar, nós temos que aceitar, acatar e realizar.
Por quê? Porque caso dê alguma coisa errada, a gente não pode estar fora do guia, né? Então temos que prestar muita atenção sobre este guia, o que é que ele pede, o que é que seu médico te recomenda, para ficar tudo legal, né? Para nossa cirurgia ser realmente um sucesso. Então, há períodos em que a paciente tem que ficar realmente atenta, pelo fato da cirurgia ser muito rápida, a estabilização, entre outras coisas. Você começa a se achar que já tá boa e começa a levantar o braço, e aí é que pode estar o perigo, viu, meninas? Cuidado em levantar e movimentação dos braços nos primeiros dias, tá? Então, vamos à próxima pergunta. Há perigo nesta operação? Nossa, isso aí é o que mais me encucou, né? Há perigo? Nossa. Então, raramente a cirurgia plástica mamária sofre complicações sérias, né? Isto se deve ao fato de se preparar convenientemente cada paciente. Além de ponderarmos sobre a conveniência de associação desta cirurgia simultaneamente a outras, o perigo não é maior ou menor que viajar de avião. Olha que coisa interessante, não é? Automóvel ou atravessar uma via pública. Então, todos os cuidados você deve ter antes de ir para a mesa de operação. Você deve fazer seus exames regularmente, você deve ser acompanhada pelo seu médico para tirar esse medo, esse perigo, né, garotas? Então, qual tipo de anestesia utilizada? Anestesia local, geral, peridural ou associada a critério do cirurgião. Cada cirurgião tem aí seu guia, cada cirurgião tem o seu critério, então tem que se respeitar o critério do cirurgião. Então, quanto tempo dura o ato cirúrgico? Bom, dependendo de cada tipo de mama, de 2h30 a 4 horas, podendo se estender um pouco mais em certos casos. Entretanto, o tempo de ato cirúrgico, meninas, o tempo de ato cirúrgico, na verdade, que algumas pacientes elas passam nesse momento, não deve ser confundido com o tempo de permanência do paciente no ambiente de centro cirúrgico, pois elas permanecem e se envolvem também, né, o período de preparação anestésica e recuperação pós-operatória. Seu médico poderá lhe informar quanto ao tempo total que você passará em todo esse passo a passo, tá? Fica atenta. Qual o período de internação? Bom, no meu guia, na clínica que eu fiz, ele fica de meio período a um dia. Quais são utilizados curativos? Quais são utilizados, né, os curativos? Bons, são curativos elásticos e modelantes, especialmente adaptados a cada tipo de mama, são trocados periodicamente, né? Então, quando são retirados pontos, são retirados em torno de 8 a 12º dia, sem maiores incômodos. Quanto tempo, lógico, essa é muito legal, essa pergunta assim também todo mundo tem essa dúvida. Quanto tempo tomarei banho completo? Gente, geralmente após o 2º e 3º dia, né? Alguns casos poderão até determinar cuidados sobre a área operada, né? Sendo que, então, recomenda-se evitar o umedecimento sobre essas áreas por 8 dias. Isso é nos casos específicos, né? Esses são recomendados, né? Quando a paciente tem algum... teve uma inflamaçãozinha, então não pode umedecer o local da cirurgia. Esses são casos de recomendações, né? Então, gente, qual a evolução pós-operatória? Você deve esquecer que até que se atinja o resultado almejado, as mamas passarão por diversas fases, né? Se lhe ocorrer a preocupação no sentido de desejar atingir um resultado definitivo antes do tempo previsto, não faça disso motivo de sofrimento. Tem que ter muita cautela. Tenha a devida paciência, pois seu organismo se encarregará espontaneamente de dissipar todos os transtornos imediatos que infalivelmente chamarão a atenção de algumas pessoas.
que não se furtará a observação. Será que isso vai desaparecer mesmo? Essa é a pergunta que a gente vai ficar o tempo todo. Será que isso vai desaparecer mesmo? Será que vai ficar assim? Não, será que isso vai desinchar? É evidente que toda e qualquer preocupação de sua parte deverá ser transmitida ao seu cirurgião, que ele dará os esclarecimentos necessários para a sua tranquilidade. Tá bom, meninas? Então isso aí tem que ser tirado com o seu profissional, com o seu cirurgião. Tira a dúvida com eles, não fica encucadinhas aí não, que atrapalha bastante a recuperação das maminhas, tá, meninas? Então, outra pergunta. Quando poderei retornar aos meus exercícios? Nossa, a turma aí que malha, as malhadoras de plantão aí, fica atenta disso aí que é muito interessante. Bom, dependendo do tipo de exercícios, aqueles relativos aos membros inferiores, olha só que coisa legal, os relativos aos membros inferiores, eles são muito rápidos, não demoram muito, né? Poderão ser reiniciados entre 10 a 15 dias, né? Que legal! Olha, agora tem um probleminha aqui, viu? 10 a 15 dias, evitando-se o alto impacto, né? Os exercícios que envolvam o tórax geralmente deve aguardar além de 30 a 45 dias. Tem que ficar atenta aí, meninas. Dá uma andadinha, faz exercícios leves para que não esteja fazendo nenhum esforço nessa cicatriz, tá, garotas? Então, olha, gente, eu respondi algumas perguntas através do meu guia, porque esse guia eu tô respondendo para vocês, mas é um guia médico. Esse guia foi dado para mim antes de realizar a minha cirurgia, tá? Tem umas recomendações também sobre a cirurgia redutora das mamas que eu vou falar pra vocês aqui agora. Essas recomendações pré-operatórias são muito importantes e eu espero ter ajudado a vocês aí, tá, meninas? Então vamos aqui que eu vou responder essas recomendações pré-operatórias que alguma das meninas aí que estão assistindo o vídeo pediu pra mim. Poxa, fala das recomendações. Cada cirurgião tem uma forma de recomendação, mas fala qual foi a recomendação do teu cirurgião. Então, vamos responder aí. Então, recomendações pré-operatórias. Comunique-se com seu cirurgião até a véspera da operação, em caso de gripe, indisposição ou antecipação do período menstrual, né? Tem que passar para o teu médico isso aí. Internar-se no hospital indicado, obedecendo ao horário previamente marcado, né? Evitar bebidas alcoólicas ou refeições muito lautas na véspera da cirurgia. Evitar todo e qualquer medicamento para emagrecer, de que eventualmente esteja fazendo uso por um período de 10 dias antes do ato cirúrgico. Isto inclui também certos diuréticos, tá, garotas? Fica atenta aí, viu? Vai a dica. Programe suas atividades sociais, domésticas, escolares, de modo a não se tornar indispensável a terceiros por um período aí de aproximadamente 3 pontinhos, porque só o teu cirurgião que pode estar dizendo isso aí. Cada um tem um critério, então eu não posso estar passando esse guia pra ti assim também, tá bom, meninas? Então, meninas, eu espero também que vocês fique atenta aí também, me pediram também essas recomendações pós-operatórias, né? Então vamos falar também das perguntinhas, as recomendações pós-operatórias. Evite esforço nos 8 primeiros dias, não movimente os braços em excesso, obedeça as instruções que lhes serão dadas por ocasião da alta hospitalar, relativas à movimentação dos membros superiores. Evite molhar o curativo até que seja autorizado a fazê-lo, não se exponha ao sol ou friagem até segunda ordem, siga rigorosamente as prescrições médicas. Sigam rigorosamente, gente, as prescrições médicas. Isso é muito importante. Alimentação normal, salvo casos específicos que receberão a devida orientação. A partir do segundo dia, principalmente a base de proteína, carne, leite, ovos, vitaminas, frutas, legumes. Gente, se alimentem muito bem. Eu comi muito bem, eu tô me alimentando excelente. Muita salada, muitas saladas verdes, muito suco de abacaxi com limão, com hortelã. Foi uma coisa que eu tomei assim bastante, tá bom, gente? E também, gente, voltar ao consultório para curativos e subsequentes controles pós-operatórios nos dias e horários estipulados. Tem pessoas que deixam de voltar à clínica, isso não é interessante. Provavelmente se você estará se sentindo tão bem a ponto de esquecer-se que foi operada recentemente, cuidado. Esta euforia pode levá-la a fazer esforços prematuros, gente, que determinará certos transtornos. Fiquem atentos, tá? Não se preocupe com as formas intermediárias nas diversas fases.
Tire suas dúvidas com seu cirurgião. Ele é a pessoa mais indicada para te ajudar nesse exato momento. É a pessoa que tá ali, é a pessoa que te operou, é a pessoa que tá perto de você. Então tira a dúvida com ele, tá? Não deixa que as coisas fujam ao seu controle. Mas é isso aí, gente. Eu agradeço, tá? Desculpa se o vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que vocês tenham tirado proveito aí destas